Dom Helder Câmara inventou o Brasil que olha para baixo. Antes dele, houve outros defensores de causas populares, mas esse padre, miúdo e frágil, foi o único que, com esse compromisso, mostrou-se um organizador. Quando a ditadura o impediu de realizar e organizar, tornou-se um inflexível defensor dos direitos humanos e dos humildes. Tornou-se um símbolo. E quando se percebeu que pouco adiantava calá-lo ou mesmo atacá-lo, a censura baniu sua existência. Em 1972, ela expediu a seguinte ordem aos meios de comunicação: ficam proibidas quaisquer manifestações na imprensa falada, escrita e televisada contra ou a favor de Dom Helder Câmara. Adiantou pouco. A igreja que ele ajudara a estruturar foi a principal organização na defesa dos direitos humanos e um dos braços do retorno à democracia. Dom Helder foi um místico e, ao mesmo tempo, um político. Um religioso contemplativo e, ao mesmo tempo, um realizador. Os seus 90 anos de vida e 68 de sacerdócio, teve duas causas: o fortalecimento da Igreja Católica e sua opção pelos pobres. Quando a força da Igreja esteve associada ao combate às ideias socialistas, associou-se à Ação Integralista Brasileira. Abandonou-a em 1937, antes da Segunda Guerra. Organizava operários e jovens. Quando a organização de jovens e operários passou a ser vista como coisa de socialistas, começou a ganhar a fama de esquerdista. Era a mesma pessoa. Simplesmente antecipara-se as mudanças do século, da Igreja e do Brasil. Em 1923, quando garoto, Helder Pessoa Câmara entrou aos 14 anos para o Seminário Arquidiocesano de Fortaleza. De cada 1.000 crianças brasileiras nascidas vivas, 25 morriam antes de completar 5 anos. A igreja era dirigida pelo Papa Pio XI. Era um clero regalesco, até mesmo reacionário. Em cerimônias públicas, o Papa era carregado em seu trono por 12 pessoas e acompanhado por 2 enormes leques de penas de avestruz. Os visitantes de Pio XI entravam em sua sala, ajoelhavam-se até que recebessem um sinal para levantar. Ajoelhavam-se de novo ao sair. Em todo o mundo, a igreja mobilizava-se politicamente contra o divórcio e opunha-se à cremação de corpos. A América Latina tinha um só cardeal, o brasileiro Joaquim Arcoverde. Hoje, o Papa é argentino, a cremação é permitida e o divórcio, digamos assim, tolerado. A cantora Heleninha Costa gravou Obrigado, Reverendo, depois que Dom Helder construiu no Leblon o conjunto de 10 edifícios com 950 apartamentos da Cruzada São Sebastião. Obrigado, reverendo, Deus lá no céu está vendo a nossa gratidão. Nessa época, Dom Helder era bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Ele chegou ao episcopado sem ter passado por paróquias e trabalhava com o cardeal Jaime Câmara, um conservador irredutível. O bispo político conseguiu trazer para suas iniciativas sociais a elite endinheirada da cidade.
Essa era a sua face popular, de padre amigo dos ricos a serviço dos pobres. Um bispo de sonho, num tempo em que o resgate da questão social, aquilo que Joaquim Nabuco chamou de herança da raça negra, era confundido com caridade. Il faut aider vraiment, et j'aime cette expression, la promotion humaine, parce qu'on doit encourager. Ce n'est pas notre affaire de porter les masses, mais il faut les encourager, il faut. Alors, elles prennent courage. Ah, c'est merveilleux. Havia outro Dom Helder que trabalhava numa dimensão despercebida por quem acompanhava sua figura popular. Era de organizador da Igreja Católica e de sua força. Ele foi um dos principais responsáveis pela criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos anos 1950. Tornou-se seu secretário-geral. Isso parecia pouca coisa, mas estava lançada a semente de uma grande mudança na organização do clero. As conferências de bispos, que hoje existem em todo o mundo, criaram um mecanismo parlamentar de coordenação que, mesmo ficando abaixo da autoridade do Papa, amorteceu o poder pessoal da hierarquia. Esse bispo político, que encantava granfinos, tinha Juscelino Kubitschek como confidente e estabelecera uma relação pessoal com Monsenhor Giovanni Battista Montini, que mais tarde viria a ser o Papa Paulo VI. Na radicalização do início dos anos 60, a exposição pública de Dom Helder o transformara no símbolo de uma igreja chamada de esquerdista. Símbolo e alvo. Era atacado por jornalistas e por políticos. Se isso fosse pouco, João Goulart fizera-lhe uma referência elogiosa no seu último discurso público, na noite de 30 de março de 1964. Chegara a citar uma de suas frases. Dizia: o egoísmo de muitos ricos, sua cegueira, é um problema muito mais grave do que o próprio comunismo. A história do Brasil sofreria uma reviravolta nos dias seguintes a esse discurso e a deposição de Jango. Mas as coisas não seriam tão simples assim. A Igreja Católica vinha sendo mudada desde 1962, quando o Papa João XXIII reuniu o Concílio Ecumênico. Sua figura bonachona aproximou a Igreja Católica de suas raízes. Não tanto quanto gostaria o clero denominado progressista, mas muito mais do que desejavam os regalistas dos pontificados que o antecederam. Nas reuniões de bispos em Roma, Dom Helder foi um articulador de aproximações com denominações protestantes e estimulou a criação das conferências episcopais. Tornara-se um ícone para a esquerda europeia, sobretudo a francesa. Ao seu Amoroso Lima, o grande pensador católico, presenciou o embarque de Dom Helder para Recife e contou: foi uma apoteose do povo acima de tudo, mas com raríssimas granfinas, não vi nenhuma. A identificação de Dom Helder como um esquerdista foi uma infeliz simplificação. Uma das muitas na época. A esquerda ficava feliz por ter um aliado e, por isso, a direita incomodava-se por vê-lo em atividade. Se ele era ou não de esquerda, isso pouco importa. Em 1964, um bispo do Nordeste recusou-se a celebrar um Te-Deum pela deposição de João Goulart. Quem? Dom Eugênio Salles, bispo de Natal, que mais tarde contaria: na minha cidade, ela foi entendida pelo povo como uma vitória dos ricos contra os pobres. No mundo das simplificações, que turvam a percepção, Dom Helder era de esquerda e Dom Eugênio, conservador. Divergiam, mas ambos trabalhavam pela força da Igreja e de sua autoridade. Teria sido fácil para Dom Helder
adaptar-se à nova ordem. O bispo encontrou-se com o general Castelo Branco antes mesmo de sua posse na presidência. Ele lhe contou que sua mulher tinha o costume de ouvir as palestras radiofônicas. O novo arcebispo de Recife assumiu atirando. Havia centenas de pessoas presas. O governador Miguel Arraes fora deposto e preso. E ele disse: não confundamos a bela e indispensável noção de ordem, fim de todo o progresso humano, com contrafacções suas, responsáveis pela manutenção de estruturas que todos reconhecem, não podem ser mantidas. Ainda assim, deu vários créditos de confiança a Castelo. A intolerância do novo regime não deu créditos a Dom Helder e moveu-se rapidamente. Ele não completara um mês na arquidiocese e a residência do Palácio Arquiepiscopal foi invadida por uma tropa. Anos depois, sua casa foi metralhada. Um dos religiosos que trabalhava com ele foi sequestrado, torturado e morto. Outro colaborador, laico, foi baleado na rua e ficou paraplégico. 2 horas depois desse atentado, a casa de Dom Helder foi novamente metralhada. No final de 1964, Dom Helder foi deposto da Secretaria-Geral da CNBB. O bispo político fora momentaneamente derrotado dentro da máquina da própria igreja. Adotou a tática de falar pouco dentro do Brasil, fazendo-se ouvir fora. Por isso, acusavam-no de vedetismo. Nelson Rodrigues dizia que ele gostaria de ser a personagem da peça A Dama das Camélias, para morrer no último ato, levantando-se logo depois para receber aplausos. Se pudesse, diz Nelson, Dom Helder representaria todas as noites o próprio assassinato. Na ficha do poeta e diplomata João Cabral de Melo Neto, no Serviço de Informações da Ditadura, lia-se que ele tinha ligações com Dom Helder. Pudera. O poema Morte e Vida Severina, de 1955, era contemporâneo da Cruzada São Sebastião. Ambos olhavam para o Brasil dos humildes. Dom Helder sabia de seu peso, liderava uma parte do episcopado, sobretudo no Nordeste, mas nada fazia para mostrar que havia uma divisão na igreja. Usou seu prestígio internacional na Santa Sé e junto ao Papa Paulo VI para denunciar as torturas que eram praticadas no Brasil. Aujourd'hui, dans le monde, pas seulement au Brésil, pas seulement sous la dictature, quelquefois même au-dedans da démocratie, ceux et celles qui travaillent contre les injustices, ceux et celles qui travaillent pour la promotion humaine, très souvent, sont interprétés como étant subversivos e communistes. Quando o governador o acusou de estar a serviço da máquina de propaganda do Partido Comunista, o bispo de Diamantina, Dom Geraldo Sigô, disse que Dom Helder era seu irmão em Cristo e nós nos amamos. Para se ver a distância que o separara, Dom Sigô dissera em Roma que as denúncias de tortura feitas por Dom Helder eram falsas. Assim como não se dava a devida importância ao sentimento corporativo dos militares, os generais não percebiam o alcance do espírito corporativo do clero. Dom Helder correu o mundo vestindo sua batina e combatendo a ditadura. Chaque fois que j'arrive ici en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, où j'arrive, je rencontre toujours des groupes plus nombreux qui se décident à aider la conscientisation. Et alors, voilà ce que les universités peuvent faire. Era um incrível orador. Em 1970, eu estava lá quando ele falou para 6.000 pessoas e 2 cardeais, em Paris.
e encantou a multidão com um francês que mal dava para o gasto. A memória de quem ouvia guardaria para sempre seus gestos. Tinha mãos que falavam. Nesse discurso ele disse: é impossível continuar sendo discreto. Eu não sou ingênuo, sei as consequências. Eu sei que se diz que falar de tortura no exterior é um crime contra a pátria, mas o crime contra a pátria é ficar calado. Si vous me faites confiance, selon tout que j'écoute de ceux qui sortent des prisons, ces cas sont plutôt la règle dans le monde des prisonniers politiques. Je sais très bien que si demain on m'oblige à prouver cette affirmation, peut-être jugée imprudente et exagérée, il me sera impossible de le faire, parce que les torturés ont peur que les tortures recommencent. Ele sabia o que estava fazendo naqueles dias. A Conferência Nacional dos Bispos receberam um dossiê documentando dezenas de casos de torturas, 13 só no Rio. Alguns com depoimentos pessoais. A CNBB condenou a violência política, mas a ação da censura proibia que se fosse além. Dom Helder sabia de tudo. Estava em Paris e lá podia falar o que quisesse. Et autre jour ce soir, si quelqu'un nous parle sur la violence, soyons alertés et demandons-nous de quelle violence s'agit-il? De la violence des opprimés ou de la violence des opresseurs? Em 1970, Dom Helder esteve perto de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O governo brasileiro mobilizou-se nos bastidores para derrotá-lo. Conseguiu. Também conseguiu que o Vaticano restringisse suas viagens ao exterior. Ele acatou a restrição sem dizer uma palavra. O reverendo conhecia sua igreja. Um dia, disse a um grupo de jornalistas: vocês devem procurar um amigo meu, o Paulo. Guardem esse nome. É desconhecido, mas está predestinado a ser muito importante no Brasil. Sua voz, e não a minha, é que será ouvida. Era um franciscano chamado Paulo Evaristo Arnes. Em 1970, o Papa Paulo VI nomeou-o arcebispo de São Paulo. Havia outros clérigos pouco conhecidos. Dois deles eram os primos Aloísio e Ivo Lochaider. Um, também franciscano, era bispo de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. O outro, de Santa Maria. Em 1971, eles passaram a comandar a Conferência Nacional dos Bispos. Dom Aloísio como presidente, Dom Ivo como secretário-geral. A eles e a Dom Paulo Evaristo Arnes deveu-se uma reorientação da Igreja Católica Brasileira. Todos descendentes de colonos alemães do sul do país, tinham a marca da irredutibilidade. Sem que se percebesse, ocorreu uma mudança de guarda na Igreja Católica. Ver em Dom Helder um padre perigoso passara a ser pura perda de tempo. Aquilo que se supunha ser a sua perigosa mensagem passara para outros bispos. E lidar com Dom Paulo ou com Ivo Lochaider era outra coisa. Se isso fosse pouco, Eugênio Salles tornara-se arcebispo do Rio de Janeiro. Era um velho amigo de Dom Helder, que o chamava de magro, e a quem chamava de profeta. Em assuntos teológicos, era um conservador. Em questões políticas, um moderado. Na defesa da igreja, outro irredutível. Em 1970, foi recebido pelo presidente Médici. No fim da reunião, friamente, entregou ao presidente uma pequena nota resumindo os temas conversados. Entre eles,
a prática de torturas. Durante a audiência, dissera-lhe: presidente, há torturas, venho protestar como bispo e como cristão. Anos depois, quando o sul da América Latina estava dominado por ditaduras, Dom Eugênio anunciou publicamente que abrigaria refugiados argentinos, chilenos, uruguaios e paraguaios. Alugou centenas de apartamentos no Rio de Janeiro e nenhum general se meteu com ele. Em meados de 2 décadas, dera-se tamanha mudança da Igreja Católica que Dom Helder tornara-se um símbolo e sabia disso. Na tarde de 31 de outubro de 1975, sua pequena figura, de 1,60 m, estava na Catedral da Sé, em São Paulo. Saía do culto ecumênico pela memória do jornalista Vladimir Herzog, assassinado na Central de Torturas da Repressão Política de São Paulo dias antes. Os jornalistas cercaram-no, pediram algumas palavras. Dom Helder respondeu: por que falar em voz alta, meu filho, se todos nós estamos conversando em silêncio? Eu estive naquele comício do silêncio. Foi a primeira grande manifestação popular ocorrida no país desde a edição do AI-5 em 1968. A cerimônia foi organizada pelo cardeal Paulo Evaristo Arnes, o amigo desconhecido de outrora. Dom Helder tinha razão quando avisou: sua voz, não a minha, é que será ouvida. A ditadura continuava detestando o reverendo, mas àquela altura nada se comparava ao rigor que tinha por Dom Paulo. 2 anos depois, o Serviço Nacional de Informações, fabricante de fantasmas da ditadura, via aquilo que Dom Helder pronunciara muitos anos antes. Dizia o SNI: nas perspectivas para 1978, antevê-se o prosseguimento da atuação nociva no país, admitindo que Dom Paulo Evaristo Arnes continue sua pregação político-ideológica. Prevê-se que no plano internacional se iguale ou supere Dom Helder Câmara e se consolide na sua posição de líder do clero esquerdista brasileiro. Clero esquerdista? Pode ser. Em 1964, o informe da guarnição paulista do Exército dizia que eu era um marxista violentíssimo. Marxista até seria possível entender, mas violentíssimo. Nenhum prelado brasileiro foi tão homenageado e tão vilipendiado como Dom Helder. O arcebispo vermelho, como era chamado por seus detratores, nada tinha de vermelho. Dedicou-se aos pobres quando a igreja estava mais próxima dos ricos e defendeu os oprimidos que estavam nas prisões quando havia brasileiros que acreditavam no milagre da ditadura. Eram essas as 2 características do reverendo que incomodavam. Passou o tempo e a igreja brasileira ficou mais parecida com ele, salvo num aspecto: ele nunca deixou de usar batina. Dom Helder completou 75 anos em 1984 e apresentou seu pedido de renúncia ao Papa João Paulo II. Ela foi rapidamente aceita. A ditadura, com os NOICOD e o SNI, se acabara. Viera a anistia. O Brasil não tinha mais presos políticos. Ele continuou vivendo nos fundos da Igreja das Fronteiras, no Recife. Não falava de política, meditava, rezava e dedicava-se à obra de amparo aos pobres. O reverendo morreu aos 90 anos, em 1999. As ruas do Recife encheram-se para dar-lhe adeus. O Brasil e a Igreja haviam mudado. Mas persistia a praga das desigualdades sociais. 60 anos antes, quando ele entregou os apartamentos da Cruzada São Sebastião aos favelados do Rio, a cidade tinha 150 favelas.
Ao final do século XX, tinha 760. Ele falava em construir habitações para os favelados na região em que viviam e deu-lhes apartamentos no Leblon. Pouco depois, essa política foi estigmatizada e a favela da Praia do Pinto, próxima aos prédios da Cruzada, foi destruída. Seus moradores foram removidos para um conjunto chamado Cidade de Deus, um pecado contra o primeiro mandamento, aquele que diz que não se deve usar seu santo nome em vão. Você sabe o que é ser padre? E aquele homem que, como eu disse, não era ainda um praticante, me apresentou um retrato de padre que eu achei uma maravilha. Ele começou dizendo: guarde para toda a sua vida. Padre e egoísmo não podem andar juntos.